Bom dia, sejam bem-vindos para mais um episódio da Visão Diária da Duop aqui. Lembra que a gente disse, né, que o governo americano tinha um incentivo grande para terminar essa guerra e aparentemente parecia, né, que a narrativa, ele estava construindo essa narrativa, né? Enfim, foi anunciado ontem, depois de um tom bem bélico, de ameaça, etc., e com o limite dos 10 dias dados pelo Trump. Horas antes desse limite chegar, foi anunciado um cessar-fogo de 15 dias, o que para a gente indica, para boa parte do mercado, né, indica que de fato a gente pode estar no final desse conflito. Acho que agora a probabilidade de fim do conflito está bem grande, né? Como a gente já tinha falado, né, a gente tinha percebido que nas semanas anteriores a gente já tinha visto esse tom de guerra subindo, depois a gente viu um pico ali e uma tentativa cada vez maior de acabar com essa guerra. E era uma expectativa nossa que essa guerra não duraria muito tempo. A gente já vinha aqui comentando que a gente já via esse cenário de final de guerra, então o ciclo de volta ali do fundo do poço dos ativos, né? E aparentemente isso é o que vem acontecendo aí nos ativos no dia de hoje. Eu acho que pra gente aqui, porque a gente sempre tenta entender onde pode estar a construção da narrativa e do storytelling, digamos assim, né, que a gente brinca. E dos incentivos, né, pros dois lados. E aí a gente viu, tem cerca de uma semana atrás, quando o Trump começou a desenhar que o canal tivesse preocupação unicamente da Europa, que os Estados Unidos não ia mais botar ali um ponto para o final da guerra. A gente parece que estava sendo construída uma narrativa, enfim, essa narrativa agora chegou num ponto pragmático e não à toa os ativos de risco pelo mundo inteiro hoje estão indo muito bem. É como se os Estados Unidos tivesse visto ali no Estreito de Hormuz, ali, ó, daqui, se eu quiser garantir isso, essa guerra vai demorar muito mais tempo do que eu posso ficar dentro dela. Foi mais ou menos essa visão que a gente teve há mais ou menos umas 2 semanas atrás, por isso que a gente viu os Estados Unidos chegando num final de vontade de continuar essa guerra, quando ele meio que se retirou ali do Estreito de Hormuz e falou assim, ó, daqui, para eu conquistar isso aqui para o mundo, eu vou ter que demorar alguns meses e eu não quero que essa guerra fique aqui durante alguns meses, então eu vou me retrair aqui. Se alguém quiser tocar nesse ponto aí, alguém que continue essa guerra. Foi mais ou menos essa visão que a gente teve e por isso que a gente acreditou naquele momento que a guerra estava se desenhando para um caminho de final e uma volta de um ciclo de final de guerra e não mais uma guerra que está cada vez piorando mais e aumentando esse tom bélico, né? A gente achava que a partir daquele momento que os Estados Unidos se retirou do Estreito de Hormuz, aquele tom bélico era muito mais uma maneira de chantagear e tentar fazer com que o Irã chegasse num acordo ali para o fim da guerra do que realmente uma escalada da guerra. Eu acho que tem um ponto importante aqui, né? A gente teve, na semana passada, a gente deu um call aqui que achava que era um bom momento para iniciar posições em pré-fixado, né? E basicamente o ponto que a gente argumentava é que a gente via de forma clara que essa guerra parecia muito mais um ruído que um fato que fosse mudar, que iria mudar, né, a forma como o mercado iria precificar os próximos meses. E aí a gente deixou claro que a gente achava importante ir botando e se posicionando, aproveitando o pré-fixado de Brasil. A curva inteira tem muito prêmio. Obviamente hoje, após o anúncio, a gente já tem um fechamento dessa curva, ou seja, as taxas já estão caindo, mas a gente não acredita que essas taxas vão cair ainda mais. Tá? Então a gente continua achando que é um excelente momento de Brasil. A gente tem uma opinião aqui que a gente tem batido na tecla desde o início desse conflito, que esse conflito, assim que passasse, a gente voltaria para o status quo, digamos assim, que estava pré-conflito, e aí talvez ainda mais forte, naquele trade que se chama hoje em dia de debasement trade, que é basicamente um trade de dólar mais fraco por alguns motivos. É um geopolítico mais bagunçado pelo mundo, onde muitas potências que até então alocavam em ativos americanos estariam começando a ficar mais propícios a diminuir essas alocações, obviamente não tirar, mas diversificar um pouco mais. Diversificar.
nesse trade de debasement também tem o ponto de um fiscal mais frouxo das principais potências do mundo, ou seja, isso é inflacionário no médio prazo, isso também acaba corroendo a moeda no médio prazo. E nesse ponto a gente também, a guerra é um clássico gasto fiscal, que nos Estados Unidos inclusive não anda muito popular, então a tendência é que o Trump ainda precisa ter algum nível de gasto para justamente voltar a ter uma popularidade muito próximo de uma eleição que vai acontecer no meio do ano agora, que é uma eleição super importante para ter o domínio tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, e as pesquisas atuais apontam para uma dificuldade do Trump de ter esse domínio, de ter essa maioria. Então tem muita coisa em questão, e a gente acha de fato que agora esse debasement trade vai voltar com tudo, e o Brasil é um grande beneficiário desse trade. Então a gente está aqui, a gente acredita que esse momento agora é um momento para os ativos brasileiros. Então até a Bolsa, que a gente vê com algum pé um pouco atrás pelos preços atuais dela e com essa aproximação da eleição, com um possível governo Lula 3, mas a gente acha que inclusive a Bolsa vai ser beneficiada nos próximos meses com esse fluxo. O dólar, a gente está aqui bem otimista, a gente acha que esse dólar pode caminhar para alguma coisa de 4,70, 4,80 num curto prazo, então a gente pode estar vendo isso já em 1-2 meses, um dólar próximo de 4,70, e obviamente se isso acontecer, né, tem um gancho dos juros, né, Teixeira? É exatamente isso, acho que o dólar a 4,70, 4,80 ele tem um impacto desinflacionário, né? Muito grande, e abre espaço para o Banco Central acelerar a queda dos juros, o que era precificado antes dessa guerra começar. A gente tinha os juros na casa para 2029, 2030, na casa de 13, 12 e algo, 13% até 2029, 2030. Esses juros, a expectativa chegou até 14%, então foram 100 bips de alta, e a gente já viu um fechamento para casa de 13,50%. Então metade do que abriu já caiu, então você ainda tem espaço para cair mais a outra metade, para voltar para o que era pré-guerra, né? E tem esse adendo, né, Teixeira, que para voltar o pré-guerra a gente tem um bom espaço ainda para esse pré-fixado cair, e a gente não pode descartar, a gente pelo menos aqui na DOP não descarta que o net final pós esse conflito pode ser ainda benéfico para o Brasil. Por quê? Porque o fluxo aqui pode ser ainda mais forte, e se esse fluxo for mais forte, a gente pode ter um câmbio bem abaixo. Então, tem muita gente, né? Acho que esse é o ponto. Assim, o câmbio pré-guerra, ele estava num patamar provavelmente acima do pós-guerra. E aí isso vai fazer com que você tenha mais espaço ainda na inflação, apesar do petróleo ter subido, você pode ter mais espaço inflacionário aí para queda de inflação, né? De queda de inflação para cortar os juros no pós-guerra, se o petróleo, que é o que aparentemente está acontecendo, se o petróleo voltar para patamares ali perto de 70, 80 dólares. Deixando meio claro aqui, quais são as duas posições que boa parte do mercado tem debatido, tá? Tem uma parte do mercado que acha, hoje inclusive saiu a carta do Verde, do Stuber, que é um gestor bem longevo da nossa indústria, e na opinião dele, esse petróleo mais alto ele veio para ficar. E esse petróleo mais alto vindo para ficar, ele de fato tem um problema inflacionário que acaba corroendo, conforme a gente já disse aqui. Tem muita gente que acredita nessa tese, que o petróleo vai continuar alto por volta de 90 dólares, porque agora você vai ter um prêmio de risco grande atribuído a ele, tem toda a cadeia do petróleo que vai voltar a se recuperar, porque você teve, né, N navios que ficaram parados, então teve N produções que também pararam, então reativar tudo isso, tem todo um processo de volta para esse petróleo, essa oferta de petróleo voltar aos níveis anteriores. Então tem muita gente achando que esse petróleo tende a ficar em um patamar mais para 80, 90 do que 70, 80. Tá? E isso, e assim ficando, seria um processo um pouco mais inflacionário que antes do conflito. Na nossa visão aqui da DOP, tá? A gente acha que, em relação ao petróleo, a gente acha que ele deve caminhar mais para 80 do que ficar nesse nível de 90. Tá? Então, com todas essas ressalvas, o que a oferta vai demorar, etc, etc. Mas a gente acha que tem um fator câmbio aqui que pode ser ainda mais importante que esse petróleo. Porque se o fator câmbio acontecer, se o câmbio realmente
cair para o nível de 4,70, a gente vai ter um pass-through, que é basicamente o quanto um câmbio contamina ou é benéfico para a inflação, quase uma grandeza de 1% em cima do nosso IPCA. Então isso pode ser bem interessante para a nossa inflação. Então a gente daqui, olhando os dois pesos, né? O peso de um petróleo mais alto que antes do conflito, que realmente ele deve ficar, mas e o peso de um possível câmbio a 4,70, a gente tende a achar que esse peso do câmbio a 70 pode ser mais forte. Então, o próprio Banco Central colocou um peso relevante no câmbio nessa definição de inflação e do quanto que ele pode cortar de juros. Então a gente acha que o câmbio tem realmente um peso maior ali na própria visão do Banco Central. Então agora é um momento que a gente costuma dizer aqui, né, que no mercado, apesar das coisas serem muito rápidas, elas não são tão rápidas assim, né? Então a gente vai esperar alguns desdobramentos, o próprio preço do petróleo, toda essa descompressão de risco. E lembrando, é uma trégua de 15 dias, então apesar da gente aqui na DOAP achar que é uma trégua que veio para realmente selar o fim do conflito, tem muita gente que acha que esse conflito pode acabar voltando daqui a 15 dias, não é a nossa opinião. Então, obviamente, vai ter muita volatilidade, mas a gente aqui na DOAP já vinha se posicionando quando o conflito ainda estava nos seus momentos mais graves, digamos assim, e agora, com essa trégua, a gente acha que é o momento de se posicionar em Brasil, ter mais risco, obviamente, cada um respeitando, né Teixeira? Seu próprio limite e o que gosta e o que não gosta, porque a gente acha que tem oportunidade em diversas classes de ativo. Então, não necessariamente bolsa ou ativos de mais risco, a gente acha que tem oportunidades, inclusive em ativos de pouco risco, mas que pode dar uma rentabilidade acima do CDI ali, relevante quando você olha no horizonte aí do próximo ano. Então, o resumo é isso, a gente fica por aqui, tudo isso que a gente falou, a gente acha que essa trégua é já um ponto de partida para o fim do conflito, tem muita oportunidade nos ativos de risco aqui no Brasil, tanto em renda fixa, em juros real, renda fixa nominal, tanto no câmbio, tem oportunidades também para quem quer alocar em bolsa. Eu acho que esse conflito de fato abriu muitas oportunidades por aqui pelo Brasil. E lembrando, a nossa opinião ela está muito baseada nesse trade global pró-emergente. Então eu sei que tem muita gente, mas e a eleição, mas e o fiscal? A gente acredita que são problemas importantes, são pontos de atenção, mas nesse momento, eu acho que nos próximos meses, essa dinâmica de fluxo global vai ser mais importante e preponderante por aqui. Uma oportunidade tática que a gente costuma olhar bastante aqui, esse trade mais tático, que às vezes o mercado olha para um lado, a gente consegue pegar esse trade tático de outro. Então... importante é que quando a gente fala tático, são justamente essas oportunidades de preço, entrar em melhores preços, em melhores momentos, e é isso que a gente tenta ajudar aqui, a escolher, ajudar vocês a escolherem os melhores momentos para se entrar nos ativos e suas classes de ativo aqui pelo Brasil. Quando o risco retorno parece bom. É isso, gente. Ficando por aqui. Um grande abraço e até amanhã.